povo, vamos começar um novo livro hoje, sair de toda aquela cronologia de reis e crônicas e agora a gente vai entrar em Esdras, tá? Hoje então a gente vai falar dos 4 primeiros capítulos, capítulos 1, 2, 3 e 4, e eu vou começar falando pra vocês bem pouquinho do que vocês vão ter nesse livro. A gente viu na história dos reis que o povo foi se distanciando e cada vez se distanciando mais de Deus, o que resultou no cativeiro, né? E em Esdras vai começar a ser narrado o retorno do povo para Jerusalém. O cativeiro foi um período de 70 anos e o rei Ciro da Pérsia resolveu fazer um decreto de que as pessoas poderiam retornar. E houve três levas de judeus voltando para Jerusalém. E o livro de Esdras vai tratar da segunda, tá bom? O segundo pessoal que estava voltando para Jerusalém. Esdras era um escriba que, pela a forma da narrativa, a gente vê que ele tinha acesso a muitos documentos, né? Então, por isso que tem muita riqueza de detalhes no livro. Os comentaristas da Bíblia, né? Eles dizem que a gente pode comparar esse retorno do cativeiro da Babilônia ao êxodo, né? Lá do Egito. Em algumas situações é bem parecido, né? Inclusive a questão de a gente ver o êxodo como uma oportunidade de começar do zero, né? O pessoal sai do Egito, passa 40 anos no deserto, volta aos princípios para poder começar, né, uma vida na Terra Prometida. E agora, né, depois de 70 anos de cativeiro, o pessoal está voltando com uma nova oportunidade de recomeço. Outra coisa que a gente também pode traçar um paralelo é a questão de que no Êxodo, né, os egípcios tiveram que fazer doações de suprimentos para os judeus poderem fazer a viagem deles. E igualmente agora, o pessoal voltando para Jerusalém, foi decretado que os vizinhos lá tinham que também dar uma ajuda. No capítulo 1, então, a gente vai ter o decreto de Ciro, que também já está lá no finalzinho de 2 Crônicas, tá? Falando da decisão dele, de o pessoal poder voltar e fazer altares para os deuses. E com isso a gente vê o que Ciro tem a ver, né? Bom, aparentemente Ciro não teria nada a ver com o povo de Jerusalém, mas a gente vê o tanto que a mão de Deus está sobre os poderosos, né? Hoje a gente tem aí 1 milhão de referências políticas, econômicas, né, na mídia, e Deus às vezes não, se Ele quiser, Ele pode sim usar essas pessoas a favor do plano dele. Foi o que Ele fez com Ciro, né? Ele deu a oportunidade do pessoal voltar para Jerusalém, e lá no capítulo 1 vai mostrar isso. No capítulo 2 a gente tem uma lista imensa de quem foi a galera que pôde voltar dessa primeira vez. A gente às vezes se pergunta para que aquele tanto de nome, né? Mas aqueles nomes, eles não são só jogados lá, não. Tanto que nesse capítulo de Esdras mostra que algumas pessoas não foram reconhecidas como do povo judeu, porque não achou a ascendência, né? Então pensa, se não tem esse documento das genealogias, como é que a gente vai saber se a pessoa é realmente filho do ciclano? No capítulo 3, o pessoal começa a levantar o altar novamente. E assim, eles estão em casa, né? Voltaram para Jerusalém. Mas não é deles ainda, sabe? Eles são uma província da Pérsia que tem autorização para voltar lá para a terra deles. E aí eles começam a personalizar de novo Jerusalém, que estava totalmente destruída, né? E nisso eles começam a levantar o altar, a retomar os cultos, os rituais e tudo que o calendário judaico pede, inclusive levantando os fundamentos para poder construir o templo. Quando eles começaram, né, aquele pessoal que não conheceu os templos de Salomão, achou o máximo, conseguimos levantar o altar, mas na verdade o pessoal que teve a oportunidade de conhecer o antigo templo caiu aos prantos, porque não chegava nem aos pés do que foi o templo, né, se a gente for olhar por um viés material. Mas o comentário da minha Bíblia, eu já até falei para vocês, a Bíblia que eu uso é essa aqui. O comentário bíblico diz que, na verdade, o choro era mais porque a glória de Deus não era sentida ali, naquele lugar. Começaram a fazer o levantamento e aí os vizinhos, a galera que estava lá em volta, viu que eles estavam lá trabalhando firmemente para levantar o templo e ofereceram ajuda. E os judeus, com muito medo de um novo cativeiro, falaram: não, a gente não quer não, porque assim, claro que eles não falaram assim, mas o motivo deles não quererem ajuda é porque era um pessoal sincretista, né, que misturava as religiões e achavam que eram o mesmo Deus, aquela coisa toda. Então eles rejeitaram a ajuda. Nisso, esse povo foi lá, mandou uma carta para o rei para dizer que eles estão levantando o templo, que isso vai fazer eles se rebelarem contra o império e aquela coisa toda. E os judeus foram proibidos de mexer com o levantamento da cidade por 16 anos. É muito tempo e isso mostra assim, o tanto que às vezes quando a gente está seguindo a vontade de Deus, vai ter aquele que vai fazer de tudo para dar errado e às vezes vai ter que dar errado. Quando a gente fala que a resposta de Deus para nossa oração é sim, não, espere, né? Às vezes a gente vai ter que esperar mais um pouco, às vezes a gente não está fazendo com a motivação correta e por isso que as coisas muitas vezes não dão certo.
E com essa questão do cativeiro, eu volto a pensar, né? A gente pode ler a Bíblia se comparando com Israel. Será que a gente também está nesse ponto de se distanciar, a ponto de chegar num cativeiro, né? Se sim, vamos abrir os olhos para um novo recomeço, né? Para começar com o pé direito, buscando primeiro um relacionamento com Deus, para depois a gente poder ter grandes ambições, a gente começar realmente com humildade diante de Deus e buscando Ele cada dia, para a gente poder ter a glória dele refletida na nossa vida. Beleza? E aí, já leu a Bíblia hoje?